Então, pessoal, realmente essa é a notícia. A Venezuela vai marcar um referendo aí para anexação de 70% do território da Guiana, país vizinho, né? Olha que coisa sensacional. Onde já se viu isso? Um país marcar um referendo para anexar as terras de outro país, né? Sem eles nem invadiram nem nada disso, mas enfim. O fato é que existe já uma tensão ali na fronteira entre Venezuela e Guiana por conta de uma área que já está em disputa há muito tempo, tem todo o histórico por trás disso aí. Agora tem a questão do petróleo naquela região que a Guiana vai explorar, já começou inclusive a licitar as áreas para a exploração do petróleo, e é lógico que o governo comunista lá do Nicolás Maduro cresceu o olho em relação a essa situação, ressuscitou essa história dessa região aí, desse trecho lá, trecho nada, né? 70% do território da Guiana no final das contas, que é o que a Venezuela reivindica então. Vamos dar uma olhada nesse caso, tentar entender se isso aqui pode escalar para um conflito de fato, né? E o principal de tudo, né? Se houver um conflito entre os dois países, quem vai estar do lado de quem? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então aqui está o mapa da América do Sul, né, o norte da região aqui, onde está a Venezuela. Nós temos aqui então, do lado de cá a Venezuela, do lado de cá a Guiana, ambos os países fronteiriços aqui com o Brasil, né? E a área em questão, que é a tal da Guiana Essequiba, ou região de Essequibo, né, conforme traz aqui, ó, a própria reportagem que eu estou vendo aqui da Gazeta do Povo, né, a anexação da região do Essequibo, isso aqui representa esse território que nós estamos vendo aqui, que é a parte oeste da Guiana, tem um rio aqui que separa essas duas partes da Guiana então. Ou seja, a Venezuela basicamente está reivindicando a maior parte aqui, conforme eu falei, 70% do território da Guiana também, que é essa região que está sob disputa aí há muito tempo já pelos dois países, né? Então aqui é justamente sobre essa região aqui que tem um potencial de exploração de petróleo muito grande, muito significativo, que a Venezuela quer então marcar um referendo aí justamente para determinar então a anexação dessa região aí. O referendo vai ser realizado então no dia 3 de dezembro, o anúncio sobre isso foi feito ontem, dia 20 de outubro, estou gravando isso aqui na noite do dia 21, sábado, né? Então aqui, o Jorge Rodríguez, que é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, fez um anúncio aí depois de se reunir com o Conselho Nacional Eleitoral, com o presidente desse conselho, que é o Elvis Amoroso aí. Ele apresentou esse pedido formal e foi acatado. Você sabe muito bem como é que funciona esse tipo de governo lá, como o governo da Venezuela, né? Tem um monte de órgãos, institutos, e o Congresso, e o conselho disso e daquilo. No final das contas é tudo a mesma coisa. Trata-se do Nicolás Maduro mandando aí por meio de vários fantoches que simulam a existência de um Estado democrático de direito. Então, o Rodrigues aqui falou o seguinte, o presidente da Assembleia Nacional, né, disse o seguinte: é uma iniciativa de justiça, de reivindicação pacífica daqueles que são os direitos inalienáveis que a República da Venezuela tem sobre o território da Guiana Essequiba. Ninguém duvida que os limites da Venezuela foram estabelecidos e devem ser respeitados muito antes da flagrante tentativa de roubo perpetrada em 1899 com uma decisão arbitral viciada, né? De acordo com o Rodrigues, e conforme eu falei aqui, tanto esse Conselho Nacional Eleitoral quanto a Assembleia Nacional da Venezuela são controlados diretamente pela ditadura do Nicolás Maduro. Não são órgãos independentes, são apenas aí mecanismos pelos quais a ditadura finge agir de uma forma democrática. Então, houve várias disputas sobre isso aí ao longo do tempo, porque é uma região que foi administrada também por espanhóis e holandeses, então tem toda essa questão da língua ali. Depois, os britânicos tomaram parte, passaram a dominar essa região aí. A partir de 1814, de fato, a cidade, o país, aliás, a Guiana hoje é um país de língua inglesa e tudo mais, e acontece que, no ano de 1899, foi estabelecido um tribunal em Paris, então, que determinou que a Guiana ficaria sob controle do Império Britânico. Na época, Império Britânico não era um país independente ainda, isso só aconteceu em 1966.
E aí, o que que aconteceu? Naquele ano ali, a Venezuela já tinha questionado 4 anos antes a posse do Reino Unido ali, do Império Britânico, ele já não era império mais nessa época, mas dos ingleses daquela região ali. E aí, em 1966, que é o ano da independência da Guiana, foi assinado o Acordo de Genebra, determinando o controle dessa área pelos guianenses, porém admitiu a contestação por parte da Venezuela. Isso deveria ser resolvido em 4 anos, mas acabou não acontecendo. Lá em 2015, o pessoal da Venezuela mais uma vez apresentou a sua demanda e dessa vez quem analisou a questão foi o Tribunal Internacional de Justiça, lá de Haia, né? E aí, de 15 votos possíveis, 14 votaram contra os argumentos da Venezuela. Ou seja, o tribunal manteve a Guiana com a administração, o controle total, a soberania por todo o seu território atual aqui, que deixou de ser, então, aos olhos do tribunal, pelo menos, uma área sob disputa e se tornou algo realmente consolidado como parte do território soberano da Guiana. Mas não é assim que a Venezuela observa a coisa, por óbvio, né? Parece até que nos livros escolares da Venezuela essa região aqui aparece como território sob disputa e não como Guiana. Mas a verdade é o seguinte, que o governo do Nicolás Maduro está muito interessado em aumentar sim as tensões nessa região. Se isso aqui vai ser uma reivindicação pacífica ou não, eu não sei dizer, mas os ânimos estão muito acirrados em várias partes do mundo, essa é a grande verdade. Então tem havido troca de farpas entre os dois lados, entre os dois países aí, mas nada de sério até o momento. Dizer que a Venezuela é capaz de conduzir uma guerra, um conflito armado para se apropriar de uma parte do território de um país vizinho é um pouco demais, principalmente agora que o país conseguiu afrouxar algumas sanções que vinha sofrendo por ter supostamente melhorado a questão eleitoral para as próximas eleições, para ter eleições limpas e tudo mais, né? Então, agora que a Venezuela conseguiu isso, por que que ela voltaria a fazer de fato algo que certamente acarretaria mais sanções internacionais? Então não parece ser algo muito bom do ponto de vista estratégico e principalmente não parece que a Venezuela vai dar conta de lidar com um conflito assim, principalmente aqui, dada a situação econômica dela atual, né? Tudo bem que a Guiana é um país pequeno, não deve ter um grande exército nem nada, mas a Venezuela está falida sob todos os aspectos, né? O que mudaria essa história e o que faria a coisa ficar muito mais potencialmente belicosa, digamos assim, é se houvesse alguém por trás da Venezuela nessa história aí, talvez com interesse no petróleo dessa região aqui, não sei dizer, é bem provável, bem possível que isso aconteça, uma vez que a Guiana vai começar a explorar o que tem aqui nesse litoral, né? Mas o de fato, se houver, digamos, uma Rússia por trás da Venezuela ou uma China por trás da Venezuela, então existe sim chances de haver algum conflito, porque esses países bancariam a Venezuela nesse caso, né? Tanto com armamentos, aí, com fornecimento de material militar, combustíveis e eventualmente até bancando a defesa dos interesses da Venezuela do ponto de vista geopolítico. Outros países poderão sancionar, mas esses aí continuarão favoráveis à Venezuela. Não vejo isso como impossível, embora hoje, por exemplo, eu não ache assim muito viável a Rússia se intrometer num conflito desse porte aqui, tão longe deles, né? É uma coisa que vai acabar sendo de fato prejudicial até por esforço de guerra lá na Ucrânia. Agora, que a aproximação entre Rússia e Venezuela e entre China e Venezuela existe, isso é verdade. E nós sempre nos perguntamos o que esses países têm a ganhar com essa aproximação com a Venezuela, um país do outro lado do mundo, tão distante, um país falido, quebrado, que o pessoal nem gosta muito. Bom, talvez esteja aí um dos motivos para que haja essa aproximação, um aumento aqui da influência nessa região, com possível crescimento desse território, avançando para locais onde o petróleo possa ser explorado de uma forma mais abundante e acabe fluindo mais para esses países num preço mais atraente. A grande questão é, digamos que hipoteticamente estoure um conflito entre Venezuela e Guiana. Pensemos mais ainda que isso seja uma guerra por procuração. Rússia e China, por exemplo, do lado da Venezuela, e a Guiana sendo defendida aí ou pelo menos apoiada
pelo Ocidente. De que lado você acha que o Brasil estaria nessa história, né? O Brasil que trouxe o Nicolás Maduro, o governo Lula que trouxe o Nicolás Maduro para o Brasil para ser recebido com honras de Estado. Pois é, mais uma vez o Brasil certamente estaria alinhado com o que há de mais errado neste mundo. Mas o que você achou dessa história? Você acha que isso vai rolar? Existe esse risco? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.